da segunda passada e de hoje. Até agora, aqui na minha lista, tem 5 alunos matriculados, mas acredito que vai atualizar, né? Porque tem alguns alunos que ainda não conseguiram confirmar o horário, né? Realizar a matrícula. Mas, por enquanto, a gente vai ter esses blocos teóricos, né? Essas aulas mais teóricas, para depois dividir os temas, porque dependendo do tamanho da turma, vamos ter que diminuir os temas, né? Alguns temas vão ter que virar aula e outros vocês vão apresentar. Porque não dá para fazer um grupo de 1 aluno, né? Se forem 5, são 4 temas, mas aí a gente vai se organizando. Hoje a gente vai falar sobre como fazer um seminário, né? Lá no início, no comecinho de tudo, como que a gente faz um seminário, né? Claro que não existe uma receita de bolo assim pronta, você faz isso, isso e isso. No entanto, existem algumas estratégias que podem facilitar. Ah, professora, eu morro de medo de apresentar trabalho, começa a tremer, me dá um negócio ruim, parece que eu vou desmaiar. É normal isso. Claro que dependendo da intensidade, né, isso se torna patológico, se torna ruim, né? A gente fica traumatizado para apresentar algumas coisas. Mas eu sempre dou uma dica para os alunos, né, para quem me procura. Ah, eu tenho medo de falar em público e tudo mais. Eu sempre tive facilidade para isso, mas é uma característica minha. No entanto, a gente precisa estudar e dominar o tema que a gente vai apresentar. Que quando eu dou uma aula de um tema que eu não domino muito, ou vou falar em público de um tema que eu não domino muito, eu fico insegura. Fico com medo, me dá frio na barriga, me dá insônia. Mas quando é um tema que eu domino, eu fico tranquila. Então, um dos maiores segredos, né, se eu pudesse dizer assim, seria o de estudar. Então, estude os temas. Realmente aprenda o que você vai falar para que você passe segurança na hora de uma apresentação. O que é um seminário, né? É um procedimento metodológico, então é uma forma de apresentação de algum tipo de conteúdo, né? Que supõe o uso de técnicas para o estudo e pesquisa em grupo sobre assunto determinado. Então, é um estudo que você vai fazer com um grupo de pessoas X. Esse grupo pode ser composto de 3 pessoas, igual estamos aqui, pode ser 10 pessoas, 20 pessoas, 30, 40, 50, enfim. Essa apresentação de dados, né, essa discussão, esse estudo de dados que a gente precisa para consolidar, né, para criar uma dinâmica de apresentação desses dados. O seminário ele pode assumir diversas formas, mas o objetivo é um só: leitura, análise e interpretação de textos, né, dados sobre apresentação de fenômenos ou dados quantitativos vistos sob o ângulo das expressões científicas. O que isso significa? O seminário ele pode ser de forma falada, pode ser um vídeo, né, pode ser um teatro, pode ser uma discussão de caso, um artigo que a gente está estudando. No entanto, ele tem um objetivo em comum, que é leitura, análise e interpretação de texto. Então, ler, analisar e interpretar. Né? Não basta só a gente ler. Existem coisas que a gente lê que depois a gente não lembra. Vocês com certeza passam por isso. Eu também. Porque a leitura não foi aprofundada, né? Não foi feita uma análise desse texto, não foi feita uma interpretação do que realmente está contido naquele texto. Então, a gente lê, no momento a gente capta algumas informações, no entanto, essas informações são esquecidas a longo prazo, né? Esses textos, né, essa interpretação de dados, ela pode ser quantitativa ou qualitativa, que a gente fala. Quantitativa quer dizer quantidade, então análise de gráficos, de números, né, de dados
que dão a impressão de quantidade. É diferente, por exemplo, de dados qualitativos. Dados qualitativos são textos, né, que têm um cunho mais teórico, que tenham pensamentos filosóficos a serem interpretados, né? Conceitos relacionados a diversas áreas da sociedade. Então, o qualitativo é mais voltado para textos, digamos assim. O quantitativo para quantidade, número, gráfico, tabela, né? É uma coisa um pouco mais palpável quantitativamente, né? Palpável numericamente, digamos assim. De qualquer forma, um grupo que se propõe a desenvolver um seminário precisa estar ciente da necessidade de cumprir alguns passos. Então, quando você vai fazer um seminário, você precisa ter planejamento para executar as ações, certo? E para que isso aconteça, você precisa seguir alguns critérios, não só na hora da apresentação, mas também na hora da construção dessa apresentação, né? Desses temas, dessa dinâmica que vocês vão fazer durante o seminário. O que a literatura diz sobre o tema? Então, primeiro passo, o quê? O que eu tenho disponível sobre o tema? Né? O que eu tenho? Onde que eu vou pesquisar? No Google Acadêmico, no Lilacs, né? Na BVS, na Bireme. Não vai pesquisar no site Tua Saúde, por exemplo. Nada contra o site, tá, gente? É só um exemplo que é um site não científico. Então, qualquer pessoa pode ter feito aquele conteúdo sem ter um conhecimento mais aprofundado sobre o tema. Então, determinar um problema a ser trabalhado. O que a gente vai trabalhar? Supondo, vacinação, né? Imunização do homem, do adulto. Qual que é o problema a ser trabalhado? O problema é o calendário de imunização, né? Descrever o calendário de imunização. Definir a origem do problema e da hipótese. Então, a gente precisa saber de onde que veio esse problema, o que eu vou encontrar, né, dentro dessa perspectiva. E estabelecer um tema. Então, eu quero trabalhar sobre doenças de notificação compulsória. O meu problema vai ser descrever as fichas de notificação de doenças de notificação compulsória, né? A origem do meu problema, né, uma hipótese é de que essas fichas tenham, por exemplo, informações que não sejam preenchidas, e por isso é importante conhecer quais informações são necessárias para conter nessa ficha. Então, esse é só um exemplo. Então, o primeiro passo, a gente tem que saber o que está sendo dito, o que a literatura traz para a gente sobre o tema, né? O que a gente tem de publicação sobre isso. O próximo passo, né? Compreender e explicar o tema, problema. Então, se eu vou trabalhar ficha de doenças de notificação compulsória, eu preciso entender por que essas doenças são notificadas compulsoriamente, tá? Esse é um exemplo. Que compulsório significa obrigatório, né? Então, por que essas fichas são notificadas, né? São feitas. Por que essas doenças e não as outras? Então, a gente precisa explicar o tema, né? E o problema que a gente vai trabalhar. Dedicar-se à elaboração de um plano de investigação, ou seja, da pesquisa. Não é pegar 1, 2 artigos e chegar e apresentar. Eles são muito, né? Poucas referências serão superficiais, coisas, às vezes, que é importante, vão ficar implícitas, né? Não vão ser ditas, porque a pesquisa em si, o levantamento dos dados foi precário. Então, a gente precisa levantar dados de maneira efetiva, precisa investigar esses dados, precisa estudar sobre o tema, para realmente passar uma informação de seguridade, né? Não, eu estudei o tema, então eu sei o que eu estou falando.
Eu pesquisei em diversas plataformas. Eu tenho domínio do tema. Então, isso é muito importante. Ter domínio do tema que se está trabalhando. E como que a gente tem domínio? Estudando, investigando, construindo uma pesquisa. Não pegando um artigo 2 dias antes da apresentação e lendo. Aí vai e apresenta. Assim, não é possível ter domínio do tema. Definir fontes bibliográficas. Então, observando alguns critérios, principalmente confiabilidade das fontes. Então, eu preciso confiar. Preciso pesquisar em locais que eu sei que a informação é verdadeira. Por exemplo, a gente vai fazer agora em 2021 um seminário. Eu vou pesquisar artigo de 1990, de 2000, que já tem 21 anos? Não. Eu vou pesquisar artigos de, no máximo, nos últimos 10 anos. No máximo. Geralmente recomenda-se nos últimos 5 anos. Mas, não, professora, que eu achei um artigo muito interessante. Ele é do ano de 2005. E eu achei ele muito interessante. Não achei essa temática em nenhum outro artigo. Ok, pode usar. Mas a gente vai ver o trabalho, 80%, 70%, 50% dos artigos têm mais de 10 anos, 15, 20 anos. Essas informações podem estar ultrapassadas e a gente confiando, né, em informações que naquela época eram verdadeiras, eram reais. Porém, agora estão desatualizadas e precisam ser atualizadas também. Documentação e crítica bibliográfica. Então, fazer o levantamento, né, de bibliografias em que a gente consiga ler, interpretar e criticar. O que é criticar uma bibliografia, né? Uma documentação. É você analisar, né? É você ditar os pontos que essa documentação traz, né? Quais são os principais pontos? Qual é a visão do autor sobre o tema? Criticar nem sempre é, no caso de textos, né? Nem sempre é falar mal, falar, nossa, tá ruim esse texto, não tá bom, foi mal escrito. Só um minuto. Ai, deu vontade de espirrar. Próximo passo, realização da pesquisa nas fontes de dados. A gente vai ter uma aula sobre essas fontes de dados. Geralmente, né, quando é presencial, a gente vai para o laboratório de informática para facilitar, mas aqui dá para eu espelhar a tela também, mostrar para vocês alguns lugares que a gente consegue pesquisar e também aplicar alguns filtros, né, de ano, idioma que a gente quer, que isso também é importante. Elaboração de um roteiro, né, bibliográfico ou interpretativo. Então, elaborar um roteiro. O que é isso? Eu vou falar sobre imunização. Então, eu vou lá primeiro. Eu tenho que saber o que é imunização, como os imunobiológicos são feitos, que mais? Quais são as vacinas do calendário básico? Qual que é a diferença de vacina e soro heterólogo, né, que a gente fala? O que é imunidade ativa e passiva? Como é que a vacina, depois de aplicada, ela vai gerar uma reação? Então, é isso que a gente precisa fazer, um roteiro. Por exemplo, vou mostrar uma coisa aqui para vocês, uma curiosidade aqui, pessoal. Eu tenho esse caderno aqui. Deixa eu tirar o fundo fosco, que fica mais fácil para vocês. Eu tenho esse caderno aqui. Ele é um caderno que eu fiz para preparação de aulas. Então, aulas que eu tenho um pouco mais de dificuldade sobre o tema, ou nunca dei, ou sinta necessidade de planejamento, eu escrevo aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês verem. Claro, não vai dar para ler, né? Mas vai dar para ver as cores. Cada cor é um tema que eu preciso trabalhar. Aqui é metodologia. Aí aqui eu coloco quantos slides tem, quanto tempo mais ou menos eu vou demorar em cada slide. Claro que não tem como contar, né? Mas é uma estimativa. Aqui já é outra aula. Geralmente eu faço isso com aulas da pós também, que são muito longas.
e divido por cores. Mas isso sou eu, professora Bruna, que faço isso. Esse foi uma método que eu encontrei de facilitar a preparação de um seminário, que uma aula não deixa de ser um seminário, né? É um seminário também. Então, dessa forma, né, eu encontrei essa forma de organização, de elaboração de um roteiro. Isso facilita muito, porque às vezes a gente senta assim e fala, meu Deus, eu não sei por onde começar. Por onde que eu começo a fazer esse seminário? Porque o tema é imunização do adulto. Nossa, mas tem tanta coisa, o que eu faço? Senta, faz um roteiro. Se você vê que ficou muito grande, você relê e fala, não, isso aqui eu acho que não é muito interessante falar. Ou isso aqui dá para falar junto aqui de uma maneira mais resumida. Enfim, a gente vai traçando estratégias para não deixar nenhum ponto fora do seminário. Então, às vezes a gente fala, por exemplo, de imunização, aí não fala de reação pós-vacinal. Nem o que é. Quais são as mais comuns? E se a pessoa tiver uma reação, né? O que eu faço? Qual que é a conduta? Entendeu? Então, o seminário ele tem que ter esse cunho explicativo. Para a montagem e realização de um seminário, há alguns procedimentos básicos. Lembra que eu falei, né? Não é uma receita de bolo, são coisas, são estratégias que, se usadas, podem facilitar. Primeiro, o professor ou coordenador geral fornece aos participantes um texto, roteiro, apostilado ou marca um tema de estudo que deve ser lido antes para todos. Então, a gente vai ter esses momentos aqui, inclusive. Eu vou colocar o guia lá no portal e vocês vão ver que lá tem discussão do texto do A. Mas é discussão, não é que eu vou ler o artigo e trazer aqui uma aula para vocês. Não, eu vou disponibilizar o artigo, a gente vai ler juntos e depois vai discutir sobre o tema aqui na nossa aula. Haverão momentos que vocês também vão construir o trabalho de vocês. Segundo passo, procede-se a leitura e discussão do texto, roteiro em pequenos grupos. Então, geralmente, a gente divide em grupo. Caso não tenha, a pessoa pode fazer também uma leitura individual, não tem problema, desde que ela leia e compreenda o texto, né, na sua totalidade. Porque às vezes a gente lê e não consegue entender o que está escrito. E é importante em um seminário, principalmente, né, que a gente vai fazer essa apresentação, é importante que a gente tenha essa leitura do texto e entendimento para discussão. Porque o que é uma discussão de texto, né? É você chegar e expor a sua opinião. Nossa, nessa parte o autor fala isso, isso, isso. Eu achei bastante interessante. Por quê? Ou, eu não concordo. Por quê? Isso é discussão. Não é necessariamente apresentar o texto, né? Não é necessariamente ler o texto e, né, resumi-lo através dos trechos, fazer um fichamento, digamos assim. É você ler, entender, interpretar, né? Então, ler, analisar, interpretar, para conseguir transmitir essa informação de alguma forma. Cada grupo terá um coordenador para dirigir a discussão e um relator para anotar as conclusões. Então, dentro de um seminário, geralmente, né, tem um grupo maior, pelo menos 3 a 4 pessoas, e essas 3, né, dessas 4 pessoas, supondo, uma é responsável por mediar a discussão, né? E você, fulano, o que você achou, né? E você, ciclano? Isso é um mediador, né? Pode dar sua opinião agora, não é um fiscal, né? A pessoa às vezes fala assim, nossa, você é fiscal, fica falando se a gente apresentou ou não. Na verdade, é o coordenador, é um mediador dessa discussão. E um relator, porque toda discussão ela vai gerar algum produto, porque cada pessoa que lê o texto, ela tem uma visão diferenciada, ela tem uma visão, né? Às vezes a ideia que atou, outras pessoas não tiveram a mesma sensibilidade ou visualizaram de uma forma diferente. E essa discussão do texto é a hora de expor
expor essas ideias. Deixa eu só ver aqui, gente. Achei que era alguém. Perdi. É hora de expor essas ideias para que as pessoas possam perceber o texto, né, de diferentes perspectivas e visões, até para compreender o que está escrito, até para compreender qual é a mensagem, né, a resposta que deve ser passada para a pessoa que está recebendo essa informação. Cada grupo é designado para fazer a exposição temática do assunto, valendo-se então de estratégias. Então, quais são as formas que podem ser apresentados, né, um seminário? Exposição oral, então falar igual estou falando aqui, né? Quadro negro, que quase não se usa mais, ainda mais nessas aulas remotas, né? Aí que não usa mesmo. Slides, que eu particularmente, né, na minha visão, é um dos melhores, porque você consegue utilizar recursos visuais distintos. Também a gente consegue trabalhar animações, vídeos, cores diferentes, né? A gente vai ter, inclusive, outra aula sobre a apresentação de trabalho via slide, para vocês tomarem cuidado com alguns elementos e tudo mais. Filmes e cartazes também, tem que tomar muito cuidado com cartaz para não ficar muito poluído, e com filmes para ter relação, né, para ter ligação com o tema trabalhado. Só um minuto. Porque não adianta nada passar um vídeo, um filme, se a temática desse filme, desse vídeo, não vai agregar junto ao que você está apresentando, né? Vai só passar o tempo. Então, precisa realmente agregar. Trata-se de uma visão global do assunto e, ao mesmo tempo, aprofunda-se o tema de estudo. Então, apresenta-se de uma forma geral o que é o tema e como ele vai ser trabalhado por você. Por exemplo, eu vou falar sobre a apneia do sono. Que a apneia do sono é uma doença que pode causar risco, que causa grande risco à saúde pública, caracterizada por pausas na respiração durante o sono. Tá, beleza. Aí eu quero na verdade, eu preciso aprofundar isso para o meu receptor de conteúdo, né? Tipo, o meu leitor, a pessoa que está assistindo o vídeo, assistindo a palestra, a aula, enfim. Então, eu não vou falar no geral sobre a apneia do sono. Quer dizer, vamos lá. É que eu não falei o tema principal. Apneia do sono em motorista. Primeiro eu vou falar de apneia do sono de uma forma geral. Depois eu vou falar de apneia do sono em motoristas. Então, depois eu vou falar de apneia do sono em motoristas de Cuiabá. Vou afunilando ainda mais. Mas e se meu tema fosse só a apneia do sono? Eu ia falar apneia do sono, definição, fatores de risco, sinais e sintomas, tratamento, se tem tratamento disponível pelo SUS, se não tem. Só um minutinho, gente. Eu engasguei. Tudo bem. Nossa, engasguei com o vento, com nada. Mas vamos lá, faz parte. Então, eu preciso explicar de forma uma visão global, né, de forma mais rasa sobre o assunto, mas eu preciso ir aprofundando também. Então, eu não posso deixar só superficialmente, eu posso falar o que é, mas eu preciso, ao longo da minha apresentação, ir aprofundando, porque é uma apresentação, é através da gente, através do apresentador,
é que as pessoas vão tomar conhecimento sobre o tema. Então, tem gente que nunca vai ter ouvido falar sobre o tema e vai aprender tudo ali na hora com você. Então, por isso que é importante dominar o tema na hora de apresentar. Fazer, cada grupo é designado para fazer o quê? Cada grupo ele vai ter uma temática. Isso é certo. Então, contextualizar o tema ou a unidade de estudo, né? De onde foi retirado o texto. Segundo o Ministério da Saúde, imunização significa... Então, segundo o Ministério, eu estou referindo, contextualizando da onde eu tirei o meu texto. O Ministério da Saúde é uma entidade que presta serviços à saúde pública no âmbito do Sistema Único de Saúde. Segundo o Ministério da Saúde, a imunização é ok. Ou, por exemplo, imunização. Quem que cria os principais imunobiológicos? Fiocruz e Instituto Butantan. Então, você pode falar sobre essas instituições para contextualizar o leitor. É só uma ideia, né? Não quer dizer que realmente precisa ser dessa forma. Ou pensamento e contexto histórico também, né? Quando a gente vai falar principalmente de saúde da população negra, por exemplo, a gente precisa de todo um contexto histórico, da onde, né, de como surgiu esse cuidado, das questões raciais, das questões, né, da cor da pele dessa pessoa. Então, isso é um contexto histórico, filosófico, cultural. Nem todos os temas precisam ser contextualizados, né? Mas, por exemplo, também, Lei Maria da Penha, a gente precisa contextualizar. Quando vai falar de violência contra a mulher, a gente vai falar sobre Maria da Penha, e aí a gente precisa contextualizar de onde que surgiu essa lei, né? Como ela foi feita, como ela é executada hoje em dia. Então, tem todo esse processo. Apresentar os principais conceitos, ideias, doutrinas e momentos lógicos essenciais do texto. Então, a temática resumida, né, valendo-se também de outras fontes que não o texto de estudo. Então, por exemplo, vou falar sobre imunobiológicos. Eu achei o manual do Ministério. Aí pronto, eu vou falar só sobre aquele manual. Não, você tem abertura, né, tem a... Professora? Alô? Voltei, gente. Minha conexão caiu. Agora acho que voltou. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu acho que caiu, ficou carregando aqui. Aí eu tava falando pro vento. Mas acho que agora vocês estão me ouvindo, que eu ouvi o Elton me chamar. Então vamos lá. Continuando. Hoje a aula é bem tranquila, então podem ficar tranquilos que não vai demorar muito. Mas vamos lá. Força na peruca. Então, cada grupo precisa apresentar os principais conceitos. Eu tenho o manual do Ministério sobre isso. Posso usar ele? Com certeza. Ele é uma fonte de informação fiel, é uma fonte de informação fidedigna, foi revisado, né? Foi visto por diversas pessoas. Então, ela é uma fonte confiável. No entanto, é interessante trazer outras fontes também. É interessante trazer alguns exemplos que a gente encontra geralmente em artigos, né? Não tenho ainda experiência na área para ter vivência, ter um exemplo. Encontre em artigos, algum vídeo que eu explique também. É bem interessante. Então, trazer elementos a mais para a apresentação é sempre mais interessante do que
né, só ficar em uma coisa só. Ah, professora, mas é difícil achar dependendo do tema. Sim, é difícil achar. Então, a gente precisa também respeitar esses critérios de elegibilidade das referências. Nem sempre é possível encontrar N coisas sobre um assunto, né? Mas existem assuntos que têm, sim, bastante referência. A gente precisa pesquisar bem para não ficar um trabalho muito superficial, né? Além disso, o grupo ainda precisa levantar os problemas sugeridos no texto e apresentar os mesmos para discussão. Então, às vezes, o texto traz assim, principalmente artigo científico. No final do artigo traz assim, sugerimos realizar um estudo sobre no apneia do sono, por exemplo. É a apneia do sono em motoristas de ônibus. Sugerimos realizar um estudo de apneia do sono em motoristas de caminhão. Aí a gente pode levantar essa discussão. Mas será que motorista de caminhão seria muito diferente? Mas, né, qual que é o sintoma que pode ser mais efetivo em motorista de caminhão do que de ônibus? Enfim, é a discussão que o texto trouxe e a gente traz também para a sala, né? Traz para o grupo que a gente está apresentando. Aqui eu dou sempre exemplo da sala de vocês, mas claro que um seminário ele pode ser apresentado para grupos de qualquer pessoa, né? Formou-se um grupo para discussão de um tema, isso vai se caracterizar como apresentação de um seminário. Nem sempre vai ser para a sala, né, de vocês. Fornecer bibliografia especializada sobre o assunto, se possível comentá-la, né? Então, eu vou falar sobre imunobiológicos. Pegar uma bibliografia especializada. Por exemplo, a gente tem a Sociedade Brasileira de Imunologia, a gente tem o Ministério da Saúde. Então, pegar referências na área para trabalhar esses textos, né? Não deixar somente de forma superficial, igual eu falei para vocês. A gente digita lá no Google, né? Aí sai Tua Saúde, até o site do Drauzio Varela. É ruim? Não é ruim, mas é uma informação superficial, porque esses sites, eles são feitos para a população leiga, em sua maioria. E nós somos profissionais da saúde, então a gente já precisa aprofundar mais, precisa pesquisar de forma, né, mais efetiva e mais aprofundada sobre o tema. Então, Wikipedia, não sei como vocês pronunciam, ele também é um site que tem bastante informação. No entanto, qualquer pessoa pode editar aquelas informações e enviar para uma análise. Então, é um site que você pode, né, retirar informações de lá, no entanto, é preciso ter cautela, né, e verificar se acha essas informações em outros lugares também, por conta da edição, né? Qualquer pessoa pode editar e algumas pessoas podem colocar informações que não são verdadeiras, mas sempre procurar referência. Então, em relação ao imunobiológico, quem que é referência? Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Imunologia, essas entidades, né, são referências. Então, a gente procura bibliografias dessas áreas especializadas, ao invés de procurar locais mais abrangentes e mais superficiais. O plenário, né, é um nome chique, né, mas na verdade é a apresentação das conclusões dos grupos. Então, é a apresentação do produto final do nosso seminário aqui nessa disciplina, por exemplo. Cada grupo, através de seu coordenador ou relator, apresenta as conclusões tiradas. Vocês ainda têm esse tempo um pouco maior, né, para discussão, para levantamento de dados, preparar o texto, mas geralmente os seminários eles ocorrem assim. Você vai por exemplo, num evento de saúde. E aí, eles dividem os grupos, falam, cada grupo vai ficar com um tema. Uma vez eu fui não lembro se era conferência, o que era. Mas chegamos lá, dividiu os grupos. Não conhecia ninguém, eu não conhecia ninguém. Mas dividi os grupos, aí beleza, fomos lá. O meu grande grupo ficou com Rede Cegonha, que é uma rede de atenção à saúde. E aí a gente foi para uma salinha separada para discutir os textos e as experiências, né, que as pessoas traziam sobre a Rede Cegonha. Não conhecia ninguém.
E aí a gente foi e fez cartazes, porque não tinha computador, a gente tinha disponível uns flip charts, né, cartolina, então a gente fez cartaz. E aí na hora de apresentar, eu que fui apresentar. Nunca na minha vida tinha apresentado para tanta gente, ainda com microfone ainda. E aí, o relator, no caso, era eu. Tinha um outro coordenador, mas eu era a relatora do grupo e fui apresentar as conclusões tiradas. Quase tive um piripaque, né? De tanto nervoso, com medo de errar. No entanto, falei os pontos principais, baseados no texto de leitura, baseado no conhecimento que todos do grupo tiveram, e no final deu tudo certo. No entanto, a gente fica um pouco apreensiva, com medo, né? Com uma ansiedade de não dar conta de falar sobre o tema que a gente domina pouco. Então, pode acontecer esses tipos de seminário. O de vocês é um pouco mais tranquilo, porque vocês têm mais tempo para trabalhar o tema. E quando a gente tem mais tempo, a gente, né, acaba estudando um pouco mais, né? Eu mesmo gosto muito de audiolivros, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, mas eu escuto o livro. Ou eu imprimo algum artigo, alguma coisa, para eu conseguir ler em qualquer lugar. Porque a gente às vezes não tem tempo para parar, pegar o computador, né, e ler. Então eu leio no celular, celular que eu menos gosto, porque é muito pequena a letra, né? Mas eu procuro sempre ler sobre a temática que eu preciso apresentar bem antes para conseguir ter um domínio um pouco maior do tema, para conseguir transmitir esse conhecimento, né, essa informação. Então a plenária é isso, é a discussão, é a apresentação, perdão, das conclusões, né, da temática para todos os grupos que estavam participando, ou, no nosso caso aqui, a apresentação para a turma de cada tema que foi previamente definido, né, pela instituição, no caso. O professor faz avaliação sobre os trabalhos em grupos. Então, o nosso aqui, a gente vai ter que dar uma adaptada nesse seminário, né? Na próxima semana ainda teremos aula teórica, mas eu já penso em dividir, né, os temas. A gente vai ver o que a gente vai conseguir trabalhar por conta do número de alunos, então espero que até lá já tenham todos feito a matrícula, né? Eu vou ver no grupo também, porque eu acho que o nome do Elton não está na lista ainda também. Então, creio que tem outras pessoas, assim como ele, que possam estar ainda em processo de atualização, né? Nem o seu portal você está tendo acesso ainda, né, Elton? Ou hoje você já conseguiu? Não, Não, eu 3 dias que eu tô nesse portal e já abri chamado, não resolveu. Tentei falar com a Gisela, não consegui. Mas vamos esperar, eu tenho mais 48 horas que falaram que vão resolver. 48 horas. Beleza. Então, acredito que assim como você, outras pessoas também devem ter alguma inconsistência, mas a gente vai tentar fazer de uma forma que dê para todo mundo apresentar. Qualquer coisa a gente diminui um pouco os temas, né? Porque é muito tema para pouco aluno, mas a gente vê o que a gente faz. Então, quem vai avaliar aqui, no caso, sou eu, enquanto professora. Mas se for um seminário, dependendo do local, sempre vai ter uma pessoa, se for de cunho avaliativo. Às vezes é de cunho informativo. O que é isso? Não tem ninguém para te avaliar, para te dar uma nota, para, né, estabelecer um ranking, enfim, primeiro, segundo, terceiro lugar. Às vezes é só de cunho informativo. Então, há um seminário igual esse que eu participei a primeira vez, ele era de cunho informativo. A gente apresentava as informações para as pessoas terem ciência, e não necessariamente porque alguém estava avaliando. Mas, caso tenha um avaliador, né, no caso da disciplina, será o professor. E existem outros locais também, existem congressos, locais que você apresenta trabalho e que você participa de uma competição, de uma avaliação do seu trabalho. Outros métodos e técnicas de desenvolvimento de seminários podem ser acatadas.
desde que seja respeitado o plano de prontidão para aprendizagem. Então, assim, por exemplo, passei aqui para vocês, aí o tema do grupo é imunização. Aí vocês vão lá no YouTube, acham um vídeo de imunização e traz e passa. O vídeo tem 1 hora, supondo, tá? Tem 1 hora. Aí você passa o vídeo e aí acabou o seminário. É uma estratégia. Mas o aprendizado não foi valorizado, porque quem falou foi a pessoa do vídeo. A não ser que vocês tenham gravado o vídeo, que, né, é muito difícil. Mas eu posso trazer elementos? Posso. No entanto, eu preciso também trazer o conhecimento do estudo, trazer o conhecimento da base, né? Trazer o conhecimento, oh meu Deus, não é conhecimento a palavra, não. Trazer o conteúdo, a qualidade do conteúdo que vocês estudaram. Os vídeos, eles ajudam a entender mais o processo do conteúdo, ajudam a entender a temática, mas ele não pode ser o único responsável pelo conhecimento, né? Você não pode simplesmente trazer um vídeo ou algum outro slide já pronto para que a gente possa, para que vocês, né, possam trazer o tema trabalhado. Então, a gente precisa ter algo conciso criado por vocês. Ah, professor, mas eu vou inventar? Eu não vou inventar, eu não sei. Não precisa inventar o tema, né? O conteúdo, mas a criatividade, a forma de apresentação vem de vocês. Isso que eu quero dizer, eu poderia trazer um vídeo aqui. Ah, mas tem professor que passa filme lá de 2 horas. Mas não é toda a aula o professor traz um filme para passar, entende? Então, como vocês têm a oportunidade de apresentar o trabalho em um único dia, é importante que tenha elementos, sim, que vão favorecer, né, a criatividade, que vão ajudar. No entanto, precisa de elementos que vocês também trazem enquanto conhecimento estudado, né? Vocês já estão num semestre relativamente avançado também da faculdade, né? Não sei exatamente qual é o semestre de vocês, não sei se acho que aqui para mim não aparece, mas vocês já estão, olha aí, 8º semestre, já está mais para frente do que para trás, já está quase terminando o curso, então já precisam ter essa sensibilidade, né, de que vocês são responsáveis pelo conhecimento de vocês e vão treinar equipes. Não, professora, eu não vou treinar ninguém, não. Eu vou trabalhar lá na UPA, na policlínica, no hospital, não vou treinar ninguém, não. Vou chegar lá, vou trabalhar, fazer meu serviço e vou embora. Isso é um pensamento que na enfermagem não existe. Por quê? O enfermeiro, ele naturalmente já trabalha com a liderança de uma equipe. Querendo ou não querendo, você vai ter que liderar a sua equipe. E identificando alguma fragilidade, você vai precisar trabalhar essa fragilidade na sua equipe. Então, você vai precisar capacitar essa equipe. E para capacitar, você precisa ter conhecimento. E para ter conhecimento, você precisa estudar. Você precisa ler, você precisa buscar, né? Não ficar baseando em achismo, eu acho que se fizer dessa forma. Não. Em tal lugar, numa evidência científica, fizeram assim e deu certo. Vamos fazer também para tentar. Tanto que hoje em dia tem diversos procedimentos de realização de procedimentos que foram modificadas ao longo dos anos por conta de testes, né? Por conta de pessoas que foram verificando que de X modo era melhor do que X modo. Por exemplo, a gente tem o livro da Nanda, vocês com certeza já viram o da Nanda, que são os diagnósticos de enfermagem. Ele sempre atualiza. Por que ele atualiza? Porque há diagnósticos que atualizam, há diagnósticos que surgem, há outros que não são mais usados, então tudo sofre modificação. E para isso o enfermeiro precisa estar atento a essas modificações para conseguir trabalhar com a sua equipe, né, para conseguir capacitar a sua equipe. Então, finalizando, coloco até esse GIF, minhas aulas geralmente coloco o GIF, porque eu acho que quando a gente fala finalizando, essa é a reação do aluno. Dependendo, né, do tema da aula, essa é a reação.
O tema do seminário precisa conter alguns termos de roteiro. Então, lembra que eu mostrei aqui para vocês meu caderninho da teacher, fala que é caderno de professora, de montar as aulas. Então, eu tenho um roteiro aqui nesse caderno. Só eu entendo? Só eu entendo. Mas é um roteiro. E assim como um roteiro, eu parti de um ponto, de uma aula que eu precisava dar, de um conteúdo que eu precisava abordar. Então, sempre um trabalho acadêmico, né, igual um seminário que vocês vão apresentar, precisa ter o quê? Introdução, desenvolvimento e conclusão. De forma geral, a gente sabe que um trabalho acadêmico ele tem algumas outras etapas intrínsecas aqui. Introdução ao tema, o que é, qual é o problema de pesquisa aqui dentro da introdução, os objetivos, qual o método que foi usado. Aí o desenvolvimento, aí vocês vão falar sobre o tema. Eu quero dividir em 2 tópicos. Ok, 2 tópicos. Dentro do desenvolvimento, se precisar fazer citações. Se não foi você que escreveu, coloca quem escreveu, a citação. Não é falar assim, não, eu vou colocar lá, vou fingir que foi eu. Se não foi. E a conclusão. A conclusão é o resultado final. Depois de tudo isso que foi feito, depois de tudo isso que foi visto, qual é a conclusão que a gente tira? Né? O que eu pude concluir desse estudo? Por exemplo, meu estudo de apneia do sono. Eu fiz realmente esse estudo com motorista de ônibus coletivo, coletei dados, analisei os dados. E aí, qual foi a minha conclusão? Que 56% dos motoristas de ônibus coletivo têm sonolência diurna excessiva, que pode estar relacionada à apneia do sono. Que pode, não estou dizendo que é, mas que pode ser relacionada à apneia do sono, porque 32% apresentaram risco de desenvolver essa doença, de desenvolver a apneia do sono. Então, depois de tudo que eu fiz, essa foi minha conclusão, né? Bem sucinta, claro. Então, eu estudei os imunobiológicos. Qual que é a conclusão? Os imunobiológicos trabalham como importantes agentes de prevenção de doenças graves em adultos, né, em crianças e adultos jovens. Isso é uma conclusão. Então, ele precisa ter esse caminho a ser percorrido, né? De início, meio e fim. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Início, né? Introdução com esses passos de aparato teórico, o que é, definição, e aí vem o desenvolvimento, né? Quais são os imunobiológicos, do que eles são feitos, quais são as reações pós-vacinais mais comuns, e a conclusão, conclui-se que os imunobiológicos são importantes, parará. Certo? Nossa referência é o Guia de Elaboração de Trabalhos Escritos, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Deixa eu parar aqui. Vocês têm alguma dúvida relacionada ao seminário? Eu tenho. Acho que a gente já fez essa matéria. Acho que vocês fizeram outro seminário. Seminário de saúde da mulher e saúde da criança. Para de inventar moda, Elton. Mas de adulto, não. Não, adulto tá fazendo agora. O que acontece? A estrutura do seminário é o mesmo. Da mulher, criança e adulto, eles são bem parecidos. Até os temas trabalhados de forma geral, essas aulas que a gente costuma dar, são bem parecidas, mas a temática central é bem diferente, né? Da saúde da mulher, da saúde da criança e da saúde do adulto também. Quando essa disciplina era presencial, ela é um pouco mais dinâmica, dá para diferenciar um pouco mais. Como a gente está fazendo de forma remota, eu procuro dar essa base teórica primeiro para que vocês depois possam construir o trabalho. Senão a gente chega aqui e fala, vamos construir o trabalho. Aí ninguém trouxe nada, ou não pesquisou, aí a gente fica aqui, um olhando para a câmera do outro, né? Que não dá nem para falar olhando um para a cara do outro, que tá só o trenzinho aqui, ó, a bolinha. Então, por isso que eu prefiro, né, dar esse aparato teórico antes, por isso que é parecido com as outras disciplinas, tá? De seminário, mas não é igual, não.
certo? Então, eu vou fazer assim. Na semana que vem, eu vou dar outra temática teórica. E aí, eu vou tentar já dividir os temas para vocês já começarem a trabalhar. Mesmo que tenham poucos alunos, a gente precisa começar, porque não tem como ficar esperando forever, né? Não tem como esperar muito tempo, senão a banda passa e a gente fica. Correto? Aí conversem com o pessoal para eles entrarem na aula, que eu vou dividir os temas. Inclusive o seminário, a participação também conta como avaliação. Então, vocês estão participando da aula, vai contar como avaliação para vocês. Vocês acham que eu não sei quem participa, mas eu sei, eu tenho lista de presença. Claro que a gente não lança essa presença, mas a gente observa os alunos que sempre participam e estão sempre aqui nas aulas. Tá bom? Sim, professora. Então tá bom, tá? Qualquer dúvida, estou lá no grupo. E é isso. Vou postar agora no portal essa aula e o material da aula passada também. Certo? Certo. Certo. Sim! Vamos falar junto para ver se dá volume, né? Sim! Mas então tá certo. Até mais. Um beijo, um queijo. E quem faz urgência e emergência, até amanhã. Tchau.